Depois de passar pelo Japão na fase 16avos, o Brasil tem um desafio dos mais pesados contra a Noruega nas oitavas de final. E se você ainda não sabe, a seleção norueguesa é a única que o Brasil nunca conseguiu vencer, óbvio, sem contar aquelas seleções que o Brasil nunca enfrentou. Ao todo foram 4 jogos e todos eles contam uma história diferente que eu espero poder compartilhar com vocês aqui, então fica comigo aqui até o final do vídeo. E todo esse tabu começa em 1988, quando o Brasil resolveu marcar um amistoso aí com a Noruega, na capital norueguesa, em Oslo, no estádio Ullevål Stadium, né, no dia 27 de julho daquele ano. A Noruega não tinha nenhuma tradição no futebol, convenhamos, né? Só tinha participado de uma Copa do Mundo que foi lá em 1938, nós estamos falando aqui de 1988. Talvez eles tenham se inspirado na Dinamarca, que 2 anos antes participou da sua primeira Copa do Mundo, em 86, e fez sucesso. E a Dinamarca é ali vizinha da Noruega, são países escandinavos. Talvez tenha rolado ali uma certa inspiração. Por isso eles procuravam aí disputar um grande torneio, voltar à Copa do Mundo, no caso de 90. Não conseguiram. Disputar a Euro de 88, não conseguiram, nem a de 92. Já o Brasil vinha de uma eliminação nas quartas de final da Copa de 86 no México para a França e buscava ainda, né, engateando aí um novo ciclo bastante conturbado, se preparando para a Copa de 1990 na Itália. E quem estava à frente do comando aí da seleção norueguesa era o Ingvar Stadhen, e ele contou com um atacante chamado Goran Sørloth, que é pai do atual Alexander Sørloth, que é parceiro de ataque aí do Haaland. Já a seleção brasileira era treinada pelo Carlos Alberto Silva e mandou a campo até alguns jogadores que participariam do tetracampeonato em 1994, como o Tafarel, o Jorginho e o Romário. O jogo em si foi bem truncado, é sempre difícil jogar contra a Noruega no campo deles, e o Edmar chegou até a abrir o placar, marcando um golaço, chapelando o zagueiro, porém estava em impedimento, então o gol foi anulado. Só que no início do segundo tempo, os noruegueses abriram o placar com o Fjørtoft marcando 1-0. E eles foram para cima, né, querendo aí marcar o 2-0 em cima de uma seleção que àquela altura era tricampeão do mundo. Chegaram a meter bola na trave, só que aí apareceu o Edmar após uma cobrança de escanteio, empatando o jogo aos 36 minutos do segundo tempo. E essa foi a estreia do duelo entre Brasil e Noruega, um amistoso em 88 que terminou 1-1. Por enquanto era um tabu, mas era um jogo só, né? Então, quase 10 anos depois, em 1997, as duas seleções marcaram outro amistoso no mesmo local, no Ullevål Stadium, lá em Oslo, no dia 30 de maio de 97, né? O Brasil já estava classificado para a Copa de 98, porque havia sido campeão, tetracampeão em 94, né? Só que a Noruega não estava de bobeira aqui não. 9 anos depois daquele amistoso de 88, a Noruega estava aqui entre as melhores seleções do continente europeu na década de 90. Foi a melhor geração deles até essa, pelo que muita gente diz, né? Tanto que eles lideraram seu grupo nas eliminatórias para a Copa de 94, se classificando junto com a Holanda e eliminando a Inglaterra. Lá na Copa, a Noruega foi eliminada de maneira bizarra, porque terminou no grupo E com 4 pontos, os mesmos 4 pontos das outras 3 seleções, que foram o México, a Irlanda e a Noruega. Porém, essas 3 seleções avançaram para as oitavas de final, uma inclusive entre as 4 melhores terceiras colocadas, e a Noruega, por conta do saldo de gols, ficou chupando o dedo. Na verdade, perdeu no gol pró, mas a Noruega também foi mal nas eliminatórias para a Euro, perdeu a vaga para a edição de 1996 para a República Tcheca, que chegou até a final por causa de um pontinho, e também perdeu essa vaga para a Euro para a Holanda por causa do saldo de gols. Então a Noruega estava ali entre as melhores seleções, ou as mais chatas, né, do continente europeu. Treinada pelo Egil Olsen, e tinha sob o comando dele o lateral direito, o Alf Inge Haaland, que é pai do Erling Haaland, atual centroavante da seleção norueguesa. No banco ele também contava com o Stalin Solbakken, que é o atual técnico da seleção, além de outros jogadores que ficaram conhecidos naquela geração, como por exemplo o goleiro Frode Grodås, que também era o capitão, o meia Erik Mykland e também o meia Rekdal, além do centroavante Tore André Flo. O Brasil era treinado pelo Zagallo, que estava na comissão técnica tetracampeã de 94 e levou a campo esse time aqui, com o Tafarel no gol, Cafu e Roberto Carlos nas laterais, Célio Silva e Márcio Santos de zagueiros, no meia Mauro Silva, Dunga, Leonardo e Djalminha, e na frente a dupla Ronaldo e Romário. No banco ele ainda contou com jogadores como Carlos Germano, Zé Roberto, César Sampaio, Denilson, Edmundo e até o Paulo Nunes. E olha, o jogo foi no mesmo estádio, com um gramado bem ruim, né, para aquela época, por conta das chuvas que tinham atingido lá Oslo, e também por causa do inverno, que tinha acabado de acabar, né? Mas não foi só isso não, a Noruega também era um bom time, né? E isso dava um certo incômodo ali
a seleção brasileira. E logo aos 9 minutos o Peter Ruud abriu o placar driblando o Tafarel, jogando para o fundo da rede. Aos 17 minutos o Tore André Flo, aproveitando uma vacilada da defesa brasileira, marcou 2-0. Aí o Djalminha, chutando de fora da área, diminuiu aos 20 minutos. Só que a defesa brasileira estava dando mostras de que queria dar uma entregada no jogo, o que na verdade também entregou durante a Copa de 98. Aos 33 minutos, ainda no primeiro tempo, o pai do Haaland, o outro Haaland, roubou a bola do Márcio Santos e deu passe para o Tore André Flo marcar o terceiro dos noruegueses. E aí veio o segundo tempo, o Romário chegou a diminuir o placar aos 21 minutos com uma jogada individual, mas aos 31 o Egil Ostenstad ampliou para 4-2 depois de receber um passe de cabeça do Tore André Flo. E olha só, o Brasil defendia uma invencibilidade de 42 meses, tinha perdido só um jogo lá em 1993, mas essa invencibilidade caiu por terra nesse jogo aqui. Além do mais, a seleção não perdia um jogo por 4 gols de diferença desde os anos 80, lá em 89, 88, quando fez o amistoso contra a Dinamarca e perdeu por 4-0. Mas era só um amistoso de preparação, né? A Noruega conseguiu a vaga para a Copa de 98, o Brasil já estava lá, e no sorteio as duas seleções caíram no mesmo grupo, no grupo A. Grupo que tinha, além do Brasil e da Noruega, tinha também a Escócia e o Marrocos. E o Brasil estreou vencendo a Escócia por 2-1 e venceu o Marrocos por 3-0. Então já chegou nessa última rodada classificado e já com a primeira colocação garantida. Já a Noruega tinha empatado contra o Marrocos por 2-2 na estreia e contra a Escócia por 1-1 na segunda rodada. Ou seja, os noruegueses precisavam vencer de qualquer maneira a seleção brasileira. Mas será que eles iam conseguir repetir o feito de menos de um ano antes? É bom lembrar que a Noruega, que eu falei, era uma das melhores seleções do continente europeu nos anos 90, conseguiu essa vaga para a Copa liderando seu grupo, que tinha a Hungria, a Finlândia, a Suíça e o Azerbaijão. E o Egil Olsen levou para a Copa do Mundo, né, especialmente para esse jogo, um time muito diferente daquele que atuou no amistoso de 97. Por exemplo, o Alf Inge Haaland, pai do Haaland, não tinha sido convocado. E dentro do elenco tinha ali os três primos Flo, né, o meia Harvard Flo, o centroavante Tore André Flo, os dois começaram jogando, além do mais o ponta-direita Jostein Flo, que entrou no segundo tempo. Além do primo do Tore André Flo e também do Harvard Flo, entraram em campo no segundo tempo o Erik Mykland e um tal de Ole Gunnar Solskjaer. Como eu falei, o Brasil já estava classificado para as oitavas de final já na liderança, só que o treinador Egil Olsen andou dando umas declarações ali que pegaram mal para o Zagallo, pegaram mal também para a imprensa brasileira, que ficaram repercutindo muito essa provocação do treinador norueguês. Então esse jogo aqui, desnecessariamente, ele entrou em clima de guerra, né? Só que o time do Zagallo também era diferente do de 97. Por exemplo, os autores dos gols, o Romário e o Djalminha, naquele amistoso, não foram convocados. E o velho Lobo levou a campo para esse jogo aqui da Copa do Mundo Tafarel, Cafu, Roberto Carlos, o Gonçalves, que estava substituindo o Aldair nesse jogo aqui, que era praticamente um teste, né? Além do Júnior Baiano. No meio tinha Leonardo, Dunga e Rivaldo, além de Denilson, Bebeto e Ronaldo. E o detalhe é que o Zagallo não fez nenhuma alteração durante esse jogo todo. Todos que estavam em campo, que entraram do início, ficaram os 90 minutos. E antes de eu te contar o que aconteceu por detalhe nesse jogo aqui, eu vou te pedir, ó, dá um pause e me deixa aquele like esperto, tá? Se inscreva aqui no meu canal caso você tenha caído aqui de paraquedas e não conhece esse meu trabalho, tá? Te convido a acompanhar esse canal Planeta Futebol Clube, que ele está crescendo bastante, especialmente durante essa Copa do Mundo. Lembrando que eu estou fazendo vídeo de todos os jogos dessa Copa de 2026, vídeos curtos, shorts, né, de 2 minutos e pouquinho, resumidos, que é bom para você que gosta de acompanhar e não conseguiu acompanhar essa quantidade de jogos, dá uma olhadinha lá. E o primeiro tempo desse jogo foi todo do Brasil, especialmente com o Roberto Carlos aí testando o goleiro Grodas e outras chancezinhas aqui, outras ali. A Noruega quase não chegou aí no gol do Tafarel. No segundo tempo, o Brasil continuou assim até buscar o gol com o Bebeto, depois de um cruzamento aí, de uma boa jogada do Denilson pelo lado esquerdo, marcando 1-0. Esse gol saiu aos 33 minutos do segundo tempo, só que o Júnior Baiano, que já vinha ali se atrapalhando sozinho nos outros dois jogos contra a Escócia, né, especialmente o primeiro contra a Escócia, né, ele estava dando mostra de que ia dar uma vacilada e deu justamente nesse jogo na reta final. Primeiro ele levou esse drible seco aí do Tore André Flo aos 38 do segundo tempo, que deixou tudo igual. E aí, meus amigos, nos acréscimos veio o tal polêmico pênalti que o próprio Júnior Baiano cometeu no Tore André Flo, que o Rekdal cobrou e marcou o 2-1. E o detalhe é que o Marrocos estava ganhando da Escócia no outro jogo por 3-0. Estava levando a vaga, mas com esse golzinho aqui do Rekdal, com essa entregada do Júnior Baiano, a Noruega pegou a segunda colocação do Marrocos e foi jogar as oitavas de final. E eu me lembro que quando rolou esse pênalti aqui naquela época, a gente não tinha celular, né, não tinha várias câmeras,
nem essa coisa toda, então esse pênalti ele ficou meio que camuflado, né? Muita gente aqui no Brasil, inclusive eu com meus 9, 10 anos, caiu naquele conto lá do Galvão Bueno de que o árbitro inventou um pênalti, que não tinha acontecido nada. Realmente, pelo ângulo da transmissão do jogo, parecia que ele inventou um pênalti para tirar o Marrocos e colocar a Noruega nas oitavas de final. Depois de alguns anos, a gente conseguiu ver por uma outra câmera que alguém filmou ali atrás do gol do Tafarel, que realmente o Júnior Baiano deu aquele puxão ali de camisa que deslocou e tirou o Tony André Flor da jogada. Então o árbitro acertou. Depois desse jogo, que foi o mais importante e mais conhecido entre as duas seleções, que foi na Copa do Mundo, tivemos um quarto jogo, foi o terceiro amistoso nessa leva, mas isso aconteceu bem depois, né? 8 anos depois, em 2006, aqui era outro cenário, né? A Noruega tinha ficado de fora das Copas de 2002, de 2006, só tinha jogado uma Euro nesse período, que foi a Euro de 2000. Era uma seleção que tinha muitos jogadores desconhecidos, né? Já não era mais aquilo tudo dos anos 90. Já o Brasil, né, tinha vencido a Copa de 2002. Só que aqui é o seguinte, nesse jogo que foi no dia 16 de agosto, também no Ulleval Stadium, lá em Oslo, era o começo de um novo ciclo. O Brasil tinha caído para a França nas quartas de final da Copa de 2006. Tinha uma seleção recheada de craques, né? Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Rivaldo, né? Adriano, melhor dizendo, Rivaldo já tinha saído fora. Tinha uma seleçãozaça. Com essa queda caiu quase todo mundo, inclusive o Parreira. Quem assumiu foi o Dunga. E esse jogo aqui foi a estreia do Dunga à frente do comando técnico da seleção brasileira na primeira passagem dele, né? E com a promessa de renovação total, o time que ele mandou a campo foi de vários jogadores que não estavam lá no primeiro escalão, perto daquilo que a gente tinha poucos meses antes na Copa do Mundo na Alemanha. Os 11 iniciais que ele mandou a campo foram o Gomes, goleiro do PSV, os laterais Cicinho do Real Madrid, Gilberto do Hertha Berlim, o Lúcio do Bayern de Munique e o Juan do Bayer Leverkusen formava a dupla de zaga. No meio ele colocou o Edmilson do Barcelona, o Gilberto Silva do Arsenal, o Elano, que estava no Shakhtar Donetsk, e o Daniel Carvalho, que estava no CSKA e estava fazendo sua estreia. E a dupla de ataque era o Fred, que estava no Lyon, e o Robinho, que já estava no Real Madrid. Além disso, dá uma olhada no banco de reservas do Dunga para esse jogo. Tinha o goleiro Fábio, que na época já era do Cruzeiro, isso em 2006, né? A dupla de zaga tinha o Luizão do Benfica e o Alex do PSV da Holanda. Os laterais foram o Marcelo do Fluminense, antes tinha nem ido para o Real Madrid ainda. O Maicon estava na Inter de Milão. Os meias, o Jonatas do Espanhol, ex-Flamengo, né? Quase não tinha sido convocado e estava lá nesse grupo. Estava no banco, né? O Dudu Cearense, que estava no CSKA Moscou. E no ataque tinha ainda no banco o Júlio Batista, que estava no Real Madrid, e o Wagner Love do CSKA Moscou. O Dunga convocou 3 jogadores desse clube russo, né? O técnico da Noruega aqui era o Age Hareide. E eram poucos, como eu falei, jogadores conhecidos da seleção norueguesa naquela época. Um deles era o lateral esquerdo Riise, aquele mesmo do Liverpool, ídolo no Liverpool, jogou muitos anos lá no time inglês. O centroavante, companheiro do Fred no Lyon, o John Carey, além do atacante Ole Gunnar Solskjaer do Manchester United, ele mesmo. E ele que estava presente no jogo contra o Brasil em 98 também estava aqui nesse jogo, né? O Dunga, à beira do campo, estava bem participativo, como ele era dentro de campo também nessa estreia dele. Quem teve as melhores oportunidades do primeiro tempo foi o Brasil com o Fred, mas ele estava parando ali no goleiro Thomas Mir, travando um duelo pessoal entre os dois. Só que aí no começo do segundo tempo, o Pedersen cobrou uma falta lá do meio da rua, a bola atravessou a área toda, não tocou em ninguém, quebrou o Gomes e abriu o placar. Mas o gol de empate do Brasil não demorou muito para sair. Foi com assistência do Fred para o estreante Daniel Carvalho deixar tudo igual. E só para manter o tabu, não aconteceu mais nada depois disso. O jogo terminou no 1-1 e também nunca mais as duas seleções jogaram uma contra a outra. Não sei se uma não quis, outra não quis, ou as duas não quiseram se enfrentar nesse período. Agora não importa mais, porque Brasil e Noruega vão se encarar pela 5ª vez na história no jogo mais importante da história entre essas duas seleções. E eu espero que esse tabu de verdade caia por terra logo amanhã, domingo, dia 5 de julho, já que eu tô gravando esse vídeo no sábado, dia 4 de julho. Mas o duelo é difícil, essa é a melhor geração da Noruega, a seleção é uma seleção excelente, uma das melhores do mundo, e como time, jogam melhor do que o Brasil na atualidade. Só que nada pode impedir um Vinícius Júnior inspirado, um Bruno Guimarães inspirado, um Neymar entrando em campo no final inspirado, um Ryan inspirado, enfim, Brasil que vá para frente dos noruegueses e vamos acabar com esse tabu justamente no jogo mais importante entre essas duas seleções. Obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui no Planeta Futebol Clube, valeu e até a próxima.